A graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de trazer a mensagem de hoje para a edificação da nossa vida, eu já quero te agradecer, você que já é membro, você que se inscreveu, você que tem nos ajudado, tem compartilhado, tem deixado o seu joinha. Muito obrigado, porque sem a tua ajuda, sem a tua participação, esse canal não estaria no ar, né? Então eu peço que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 12. Segundo Crônicas 7, a partir do 12, o Senhor Deus fala para mim e para você o seguinte: uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele o lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Quanto a você, se me seguir conforme a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo às minhas leis e às minhas ordens, então cuidarei para que entre seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com seu pai Davi. Mas se vocês não me seguirem, se afastarem de mim e se recusarem a obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos que lhes dei, e adorar e servir a outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra, que dei a eles, e este templo será destruído, muito embora eu o tenha tornado lugar santo para mim. Farei com que todos os povos desprezem e zombem do templo. Amados, Deus estava falando aqui com Salomão logo após ele ter construído o templo, né? Nós sabemos que Davi, o seu pai, tinha vontade de construir aquele templo em Jerusalém. Só que Davi, o Senhor chega para Davi, não, você não vai construir, sabe por quê? Porque você é um homem de mãos sangrentas. Não que Davi não tinha capacidade, mas Davi Deus queria que fosse outra pessoa que não tivesse passado por tantas guerras, que não tivesse matado tantos inimigos como fez Davi. Davi era um homem de guerras, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, como diz a palavra. Então, Deus deu todas as coordenadas para Davi, como seria a construção do templo, o que teria que usar, mas quem construiria era seu filho, seu sucessor Salomão. Construiu o templo e o Senhor chega para Salomão certa noite, né? E fala: olha, se o meu povo, se eu fechar as portas dos céus, não mandar chuva, e o meu povo se humilhar, orar, me procurar, se arrepender, mudar o seu modo errado de viver, eu ouvirei neste lugar a oração do meu povo, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Aí ele fala diretamente com Salomão no individual e fala: e quanto a você, se você me seguir conforme a minha vontade, como fez seu pai Davi, e cumprir todas as minhas ordenanças, obedecer os meus mandamentos, eu farei com que a tua descendência nunca falte rei. Mas também, se vocês não me seguirem, se afastarem de mim, se recusarem a obedecer as minhas leis, os meus mandamentos, aí Deus falou o quê? Este templo será destruído, muito embora eu tenha tornado o lugar santo para mim. Farei com que todos os povos desprezem e zombem do templo. Ou seja, o que a palavra de Deus diz para nós hoje? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Esse templo que o Senhor estava falando era o templo mesmo que Salomão construiu. Mas hoje nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E essa palavra serve para mim e para você hoje. Se nós não obedecermos, se nós não seguirmos os ensinamentos do Senhor, Ele destruirá o templo. Mesmo que esse templo ele tenha tornado um lugar santo.
Porque, amados, Deus não habita em templo sujo. Então nós precisamos limpar o nosso templo, nosso coração, a nossa mente. Porque se nós não obedecermos ao Senhor, esse templo será desprezado e será zombado. Como ele disse aqui, todos os povos desprezam e zombem do templo, daquele templo. Mas você e eu somos templos do Espírito Santo. E infelizmente, quantas pessoas nós temos visto aí, que são pessoas que você viu, que eram pessoas que adoravam o Senhor, pessoas que serviam a Deus, homens e mulheres que louvavam a Deus, que pregavam a palavra, que evangelizavam, que falavam das maravilhas de Cristo e começaram a desprezar os ensinamentos do Senhor, começaram a se afastar do Senhor. E hoje, essa pessoa que era templo do Espírito Santo, esse templo hoje é desprezado, é zombado, as pessoas riem, as pessoas zombam e dizem, ó aí, ó, tá vendo? Fulano que há anos atrás ou meses atrás estava louvando, estava pregando, hoje está jogado aí na lama do pecado, voltou para a escravidão do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, o conselho que eu dou para você, não despreze os ensinamentos do Senhor, porque Deus está do teu lado o tempo inteiro, se você também o buscar. Ele ouve o coração quebrantado, o coração contrito. E é por isso que nesse momento nós vamos orar, pedindo forças ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a andarmos sempre em obediência à palavra dele. Porque se nós desprezarmos o Senhor, nós seremos desprezados também. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei naquele grande dia diante do meu Pai. Mas também Jesus disse, aquele que me negar, aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. É por isso que eu te convido nesse momento para nós orarmos e pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude e nos ensine a cada dia obedecermos a Ele, para que esse templo não seja envergonhado. Amém? Ore junto comigo. Santo Deus, querido e maravilhoso Pai, nesse momento eu sou muito grata a Ti por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que Tu deste a Salomão. E o mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão é o mesmo Deus que também nos dá essa sabedoria. E eu te peço, nesse momento, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, humildade, mansidão, domínio próprio, os dons do Espírito Santo que está lá em Gálatas 5. E nos ensina, Senhor, a andarmos em obediência à Tua palavra. Porque, Pai, o desejo do Teu coração é que nós sejamos templo e morada do Teu Espírito Santo. Porque se nós deixarmos, Senhor, sermos levados pelas coisas que o mundo nos oferece e começarmos a abandonar os Teus ensinamentos, esse templo, Senhor, passa a ser não mais um templo do Senhor, mas um templo habitado pelo inimigo e, consequentemente, será envergonhado. Mas eu sei que não é isso que o Senhor quer de nós. Por isso eu te peço, nos dê forças para que a gente continue obedecendo a Tua palavra, guardando a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem, não deixe só com você, não guarde para você essa relíquia, esse tesouro que se chama Palavra de Deus. Não tenha a sua Bíblia em casa somente aberta em cima da estante, em cima de uma mesa, o seu criado mudo, não. Mas abra ela, ore antes de ler a palavra e seja edificado pela palavra do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus.